Há quem diga que toda vez que um cidadão mexicano utiliza um caixa eletrônico, compra um iPhone, toma um café, faz uma ligação no celular, adquire roupas, sapatos ou maquiagens em uma das maiores redes de varejo do país, está contribuindo com alguma quantia para engordar os cofres de Carlos Slim Helú, o homem mais rico da América Latina e um dos homens mais ricos do mundo. Mexicano, empresário, filantropo, bilionário e considerado o rei Midas das telecomunicações, ganhou esse apelido por conta de um personagem da mitologia grega. Midas, de tão próspero e prestativo ao deus Dionísio, recebeu o poder de tocar em qualquer coisa e transformar em ouro. Mas o poderoso talento acabou se tornando uma maldição. Afinal, Midas não conseguia comer sozinho e nem mesmo tocar nas pessoas que amava. E acabou morrendo isolado numa montanha de ouro que fez com seus próprios poderes. Mas o que tem a ver Midas com Carlos Slim Helú? Com seus pais imigrantes do Líbano, Carlos superou a limitação financeira de sua família e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Ganhou não por acaso o apelido do mundo financeiro de Midas, e sim pelo fato de conseguir transformar empreendimentos decadentes em um negócio sólido e extremamente lucrativo. Mas a diferença entre Midas e Slim é que Slim não é uma pessoa solitária e nem gananciosa demais para crescer seus recursos de maneira desenfreada, mas sim um homem que adora estar em família e aproveitar os bons momentos junto com as pessoas que ama. Carlos é dono de construtoras, seguradoras, hotéis, do banco em bursa, do grupo Sanborns, que inclui lojas de roupa, eletrônicos e restaurantes, tem uma mineradora, uma petroleira, uma montadora de veículos chineses, além do negócio mais valioso que o colocou no topo do ranking dos bilionários globais, a empresa de telefonia América Móvil, que detém cerca de 70% do mercado de telefonia móvel e 80% do mercado de telefonia fixa do México. O fato é que o rei Midas mexicano se tornou um dos homens mais ricos do mundo e em 2023 tinha um patrimônio de 83 bilhões de dólares. Carlos adquiriu a habilidade de criar riqueza, mesmo com a empresa falida, e transformou seu conglomerado de mais de 200 empresas em um negócio responsável por cerca de 6% do PIB mexicano. Mas como exatamente ele fez isso? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Se você quiser entender o que está sendo chamado de mecanismo oculto que está sendo usado para criar novos bilionários e como você também pode utilizá-lo para criar um negócio super lucrativo, assista esse vídeo até o final. Carlos Slim nasceu em 28 de janeiro de 1940, na cidade do México, e desde cedo aprendeu o valor da família como prioridade na vida. Começou a trabalhar cedo, já que seu pai, o Sr. Julian Slim, era proprietário de uma loja de artigos orientais e aos 8 anos colocou Carlos para ajudar. Descendente de libaneses, um povo que em sua cultura valoriza o comércio e a mentalidade empreendedora, Carlos Slim foi doutrinado por seu pai ao longo de toda a sua vida. Ele também recebeu suas primeiras aulas de negócios quando ainda era uma criança, pois seu pai, Dom Julian, deu a cada um de seus filhos uma caderneta de poupança e uma mesada semanal para que eles aprendessem a administrar suas receitas e despesas, onde Dom Julian revisava o livro com seus filhos, analisando os gastos, compras e atividades. E seguindo esta regra, os filhos de Dom Julian cuidavam da própria finança e desenvolveram sua própria riqueza, o que fez com que o investimento e a poupança fizessem parte da vida do jovem Carlos, tornando a sua primeira lição de negócios que logo colocou em prática, abrindo sua primeira conta corrente e comprando ações do Banco Nacional do México, quando tinha apenas 12 anos. Foi com seu pai que Carlos aprendeu a sempre ter dinheiro guardado para aproveitar oportunidades, investir a longo prazo e como vender em grande quantidade a um preço baixo. Com 15 anos de idade e imerso no mundo do comércio, Slim já operava cadernos de contabilidade e tinha o seu primeiro negócio informal, vendendo doces para seus parentes nos encontros familiares
que apesar de parecer uma prática inocente, o que começou apenas como uma brincadeira, se tornou um grande exercício para aprender a gerenciar seus grandes negócios. E logo na fase da adolescência, com a ajuda de seu pai, ele começou a comprar e monitorar ações de banco, o que lhe deu grande experiência no mercado internacional da Bolsa de Valores. Aos 17 anos, ele entrou na Universidade Nacional Autônoma do México para cursar Engenharia Civil. E na década de 60, em uma viagem para os Estados Unidos, Slim fez questão de conhecer a Bolsa de Nova York para entender como ela funcionava e, além da visita ao local, ele passou a buscar conhecimento em vários livros e materiais didáticos. O estudo informal teve uma grande influência na vida de Carlos e, apesar de ter se formado com boas notas na faculdade de engenharia, ele abandonou a profissão ao se formar para atuar no mercado de capitais quando abriu uma corretora de valores, mas a primeira empresa séria de Carlos foi uma imobiliária. Ao aprender todos os segredos da especulação, o empreendedor passou a viver da compra e venda de terrenos, casas e apartamentos entre os anos de 1965 a 1969. E com apenas 27 anos, o engenheiro Slim já acumulava não somente a expertise do seu ramo, mas era um veterano nas relações de trabalho. E mesmo com muita coisa ainda para aprender, os seus primeiros sucessos no mundo do negócio fizeram com que ele ganhasse o apelido de Midas. Com o sucesso de seus investimentos em apenas uma década, Carlos construiu seu patrimônio tendo uma série de empresas nos mais variados setores de negócios. Além da imobiliária, o engenheiro possuía uma empresa de cigarros, uma fábrica e uma rede de restaurantes espalhados pelo México, e os negócios passaram a integrar o que ele batizou de Grupo Carso, iniciais dos nomes Carlos e Soumaia, sua mulher que faleceu em 1999. E logo a fama de ser um excelente administrador foi crescendo, pois se já não é simples lidar com apenas um segmento, imagine como é muito mais difícil lidar com vários ramos de negócios diferentes, cada um com suas especificidades e necessidades. Mas o engenheiro Carlos tinha aprendido cedo que diversificar apresenta pontos positivos. Com a fluidez do mercado, sempre sujeito a variações internas e externas, diversificar os investimentos pode ser uma excelente estratégia para se manter crescendo apesar das circunstâncias. Enquanto vários setores se mostram em baixa, outros setores são favorecidos pela mesma situação, fazendo seu lucro compensar as perdas ocorridas em outros negócios. Isso tornaria a estratégia de Carlos Slim altamente eficaz, mas o seu principal investimento, e que o tornaria verdadeiramente rico e famoso, foi só adquirido nos anos de 1990, quando o engenheiro já tinha quase 40 anos de idade e quando comprou a Telmex, um sistema de telefonia utilizado no México. E com o momento de recessão econômica que o país do México enfrentava, Carlos aproveitou e investiu forte em sua nova empresa. Ele aproveitou uma brecha do governo mexicano que, ao contrário de países como o Brasil e os Estados Unidos, que dividiram seus monopólios estatais em diversas empresas que fariam concorrência entre si, o México vendeu seu monopólio intacto, proibindo qualquer competição durante 6 anos. Isso foi ótimo para o empresário, que aproveitou do monopólio das telecomunicações e cresceu ainda mais a sua fortuna, ao tornar a empresa novamente lucrativa. Nos anos seguintes, o engenheiro também investiu na internet de banda larga, pois ele sabia que esse era o futuro. O único problema era que os mexicanos não tinham computador. Por conta dessa falha do mercado, Carlos também passou a vender computadores e permitindo que os consumidores pagassem prestações na própria conta de telefone. Para popularizar a era dos telefones celulares no México entre 1990 e 2000, ele colocou em curso o que chamou de Plano Gillette, uma alusão à empresa de aparelhos de barbear que lucra com a venda de lâminas e não com a venda de aparelhos de barbear. Carlos financiava os celulares e lucrava com os cartões pré-pagos, permitindo que os clientes comprassem os celulares para poder lucrar durante meses com o uso dos cartões pré-pagos, onde de fato estava o seu lucro real.
Com esse plano, o setor da telefonia ficou cada vez maior, o que tornou a demanda da Telmex gigantesca. A fortuna do engenheiro Slim, no auge da empresa, chegou a ser metade do PIB do México. Isso significa que o México dependia das empresas de Carlos para fazer a economia girar, pois caso contrário, o país poderia chegar a uma crise econômica. A Telmex alcançou 90% dos mexicanos, um número tão impressionante que praticamente não existia concorrente à altura dos negócios de Carlos Slim. O empreendedor, com seu espírito de inovação e busca de novos mercados, passou a investir e comprar empresas de telefonia de toda a América Central para ampliar seu mercado, criando o verdadeiro monopólio da telefonia em várias regiões, desde a Guatemala até Porto Rico e a Argentina. Com o passar dos anos, a Telmex se expandiu e acabou se tornando uma empresa mundial com o nome de América Móvel. Slim saiu vitorioso dessas experiências, não por se tornar grande em cada um desses países, mas por ter ganhado uma vivência internacional em seus negócios e ter conquistado a expertise que ainda faltava. Com essa projeção, o engenheiro foi expandindo os negócios e se tornou dono de empresas brasileiras como Embratel, Claro, NET e Nextel, que possuem público gigantesco no Brasil. Com todos seus negócios dando super certo, rendeu aos admiradores do empreendedor o fato dele nunca ter tomado decisões equivocadas em seus negócios. Quem vê o império bilionário do engenheiro Carlos Slim não consegue imaginar o esforço que deve ter sido feito por Carlos para deixar suas empresas no patamar atual, já que vários erros devem ter sido cometidos e é através deles que aprendemos. Porém, o diferencial de Slim é o fato de nenhum desses equívocos serem grandes o suficiente para desanimar e colocar em jogo suas operações. Humilde ou não, o fato é que em seu escritório não tem computador, laptop ou qualquer outro apetrecho tecnológico que permita acompanhar os movimentos financeiros online. Em vez disso, quando precisa de uma informação, ele pega o telefone e pede para um auxiliar. Certa vez ganhou um laptop dos filhos de presente de Natal, mas só sabe ligar e desligar a máquina. E mesmo assim, o seu grupo vende mais de 1.000 computadores por dia no México e milhares de pessoas em todo o mundo acessam seu portal na internet. Além disso, criou um centro de pesquisas associado ao MIT americano para desenvolver novas tecnologias de informação adequadas à América Latina, para a formação de especialistas e para a transferência de conhecimentos. Ele não apenas se tornou um dos homens mais ricos do mundo, como também apresenta um forte valor humano. Não se preocupa em ostentar com bens materiais, se veste de maneira comum e sem chamar a atenção. Não busca os holofotes da mídia a todo momento e muito menos se preocupa em aparecer em capas de revista. Esse modo de vida humilde foi forjado por seus pais no começo de sua criação e o empreendedor carrega isso com ele até os dias de hoje. Para conhecer o mecanismo oculto, clique no primeiro link que está na descrição e assista a uma aula grátis antes que ela saia do ar. Se você quiser entender o que aconteceu com a Odebrecht e seu ex-presidente Marcelo Odebrecht, é só clicar no link que está aparecendo na tela que eu te encontro em alguns segundos. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.